Amém? Queridos, hoje nós já falamos aqui bastante, né, sobre o que nós vamos estar falando aqui hoje, sobre fé. Amém? A gente já falou aqui que Deus não é filho do homem para que minta, mas Ele cumpre. Já falamos aqui que a nossa fé não é firmada naquilo que Ele pode fazer, mas naquilo que Ele é, e Ele continua sendo Deus. Amém? Já declaramos aqui que Ele não está morto, mas que Ele está vivo, e que Ele aumente a nossa fé. Amém? Tudo isso aqui nós já cantamos. E hoje eu queria falar para vocês sobre fé. Amém? Sobre fé. Olha para o teu irmão e diz assim: você tem fé? Então, diz para essa cadeira sair daí e ir para o outro lado. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos estar começando, eu vou ter a honra de estar trazendo a primeira palavra sobre esse tema, fé. Amém? E quando a gente fala de fé, vem primeiramente um versículo ou dois na nossa cabeça, né? Você fala de fé e você já diz logo assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Aleluia. Eu queria, você está com o seu boletim aí, eu queria começar lendo em Mateus 15, versículo 23, diz assim: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Amém? Você pode ler de novo isso daqui comigo? Vamos lá. Aleluia. Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Em Hebreus 11, de 1 a 3, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Olha só. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Querido, se fosse outro aqui ou uma gíria, você ia dizer: é muita viagem um negócio desse, né? O visível veio a existir através das coisas que não aparecem. Ou seja, tudo que foi criado já existia no reino espiritual. Amém? Fecha teus olhos nesse momento em nome de Jesus e ora comigo. Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo que Tu tens feito, Deus, e por tudo que Tu vais fazer na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, queremos aqui Te apresentar, meu Deus, essa palavra. Queremos aqui Te apresentar o nosso dia, a nossa manhã, Pai. Te apresentar, Deus, aqui a minha vida, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Tira de nós, Senhor, tira da nossa boca todo o gosto de barro, Senhor. E põe, Senhor, o gosto de vinho novo, Senhor, do azeite, Deus, aquele que vem do Teu Espírito, Deus. Fala ao nosso coração, Deus, porque senão nós vamos sair daqui hoje vazios, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti por tudo. Amém e amém. Amém? Aleluia. Fé. Quem tem fé, diga amém. Você tem fé? Amém. Eu tenho fé. Agora, te perguntar uma coisa. Nós realmente temos fé ou nós temos pensamento positivo? Pensamento positivo é algo ensinado pelo mundo.
né? Você espera alguma coisa, você diz assim, acredita, cara. Acredita, pensamento positivo, né? Vai dar certo. E tem, às vezes, que você diz assim, eu estou esperando uma situação e o irmão chega assim, tenha fé. Independente da situação, tenha fé. A diferença é, o pensamento positivo, quando não acontece do jeito que você pensa, ele traz frustração. A fé, porém, quando não acontece do jeito que esperamos, ela traz conforto. Ela aumenta, ela traz refrigério, porque o pensamento positivo, ele é apoiado em cima da emoção humana. Porém, a fé verdadeira, ela é apoiada em cima da palavra de Deus. É por isso que a verdadeira fé não traz frustração, mas ela traz esperança. Diga isso, esperança. Ponto 1. Quando a fé revelada pelo Espírito invade o território da incredulidade. Amém? Aqui no seu boletim tem vários versículos, mas eu queria que antes de a gente ler, continuar aqui, nós lêssemos toda a passagem que começa aqui no capítulo 15. Amém? No versículo 21, e diz assim, partindo dali, retirou-se Jesus, claro, para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, ou seja, nem sequer ligou para ela. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Na NAA diz assim, diz, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ou seja, sua filha foi sarada, ou o demônio foi expelido, do jeito que você queira traduzir essa passagem. Amém? Queridos, primeiramente, trazendo para o termo de hoje, Jesus deu 2 fora nessa mulher. Se fosse eu, querido, no segundo, eu já tinha ido embora. Tinha dito assim, que cara arrogante. Esse homem não quer saber de mim. Eu no segundo, como diz, já tinha posto o rabinho entre as pernas e tinha ido, aqui não tem nada para mim. Mas ela perseverou, não saiu. Mesmo depois de Jesus ter dado 2 bordoadas nela, ela continuou perseverando até o momento que ela diz assim, Senhor, sabe por quê, querido? Porque ela sabia com quem ela estava falando. Sabe, às vezes a gente chega diante de Deus e parece que a gente não sabe com quem que a gente está falando. A gente pede uma vez e aí a resposta não vem. E aí a gente diz assim, quer saber? Faz igual criança, menino mimado, né? Não falou nada também, não quero mais. Ponto 1. Quando a fé revelada pelo Espírito invade o território da incredulidade. Tiro e Sidom representam tanto a prosperidade material, quanto a idolatria e a corrupção espiritual. Essas cidades servem como exemplo de como a busca por riquezas e a adoração de falsos deuses podem levar à destruição. Querido, Tiro e Sidom
eram duas cidades conhecidas desde o Antigo Testamento, pela idolatria, por adoração a Baal, por sacrifícios de criança e por várias outras coisas. E essa mulher estava para lá. E você pergunta o que Jesus vai fazer naquela região. Uma região altamente idólatra, uma região totalmente perdida, uma região totalmente, vamos dizer assim, sem fé. Simples, querido. Você mostrar a sua fé aqui dentro da igreja é muito fácil, sabe? Você mostrar a sua fé para mim, que estou pregando aqui para o pastor Marciano, para a pastora Nilka, para o irmão que está do teu lado, é muito fácil. Agora você fazer a tua fé resplandecer aonde não há fé, muda totalmente o cenário. E aí diz aqui, por isso que eu botei aqui, quando a fé é revelada pelo Espírito, e esse é o Espírito de Deus, invade o território da incredulidade. Querido, quando a fé, ela vem do Espírito, e ela é genuína de Deus, ela invade aonde há incredulidade, ela causa transformação, ela causa mudança. Mateus 15, 21 a 22. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, olha lá, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mateus 20, 31. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqui está falando dos leprosos. Querido, teve várias vezes em que por onde Jesus passava, esse tipo de gente, essas pessoas gritavam: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. E muitos deles Jesus perguntava: você crê que eu posso te curar? Eles diziam: creio. Você crê que eu posso te fazer limpo? Creio. Você crê isso, você crê aquilo? Mas para essa mulher é diferente. Ele diz assim: eu não vim para você. Eu não vim para o seu tipo de gente. Eu não vim para a sua laia. Eu vim para os que são da minha casa. Sabe, eu mostrar a minha fé para você e eu orar pela sua dor de cabeça aqui dentro da igreja, meu irmão, é muito fácil, sabe? Eu chegar com você e dizer assim: olha, eu vou orar pela sua dor de cabeça e você vai ser curado. Você diz amém. Agora, chegar com a pessoa ímpia lá no teu trabalho e dizer assim: eu vou orar pela sua dor de cabeça e você vai ser curado. É outro patamar de fé, querido. Amém? É fácil fazer milagre com a fé dos outros. Sabia? Mas quando a gente começa a ter que usar a nossa, aí complica um pouco. É aí que nós somos provados. Mas essa mulher, ela foi respondida pelo silêncio. Essa daqui é um marco dessa passagem. Ela foi contestada com um silêncio. A resposta não era a que ela esperava. Ponto 2. A fé respondida pelo silêncio. Aí você diz assim: Deus não está escutando. Amém? Isso daqui é o nosso dia a dia, querido. Amém? Você ora, você clama, você busca, e passa um dia, passa uma semana, e você diz assim: ela continua no hospital, ainda não saiu. E aí você ora, você pede, você clama, você busca, e assim diz: Senhor, ainda está doente. Não aconteceu nada. E aí você ora, você clama, você pede, e diz assim: Senhor, o processo não andou. Está no mesmo lugar. E aí você continua orando, querido.
e você continua clamando, e você continua buscando, aí você chega para Deus e diz assim: Jesus, ainda não saiu nem da primeira fase, já faz um ano, Jesus. Já faz um ano, Senhor, o que é que está acontecendo? E aí você continua orando, você continua buscando, você continua clamando, e aí você chega com Deus e diz assim: agora parece que me disseram que voltou para a fase anterior. Agora vai ter uma auditoria. Aí você vai fazer o quê? Ora, clama, busca, pede de novo. E aí agora você diz assim: agora me disseram que eu vou ter que mandar os documentos tudo de novo. O que está acontecendo, Deus? E aí você faz o quê? Você ora, você busca, você clama, você pede, e parece que Deus não escuta. Parece que a doença não é curada, parece que o pedido não é atendido. E você diz assim: Deus só pode estar dormindo, ou Ele não quer conversa comigo. Como dizia uma irmã que eu conheci muitos anos atrás, ela dizia que Deus estava com raiva dela. Diz assim: Deus só pode estar com raiva de mim, porque eu peço e Ele não fala nada, Ele não responde. Mateus 15, 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E aí chega aquele momento que é aquelas pessoas que aparecem perto de você e dizem assim: rapaz, desiste, fique legal, né? Queridos, isso falaram demais para mim. Eu estudei 14 anos nesse país, dia e noite, trabalhando. E às vezes eu chegava em casa e eu dizia assim: Joyce, não aguento mais, vou parar, vou jogar, vou chutar o balde. E ela dizia assim: não, a gente não pode desistir, Deus vai prover, Deus é fiel. E aí eu pegava ânimo, no outro dia acordava animado, ia para a escola, depois ia para o trabalho, chegava em casa às 11h30 da noite e tudo. E aí ela via quando eu chegava, ela dizia assim: desiste, para, acaba, vamos cancelar tudo, sabe? E aí você olhava as pessoas ao teu redor prosperando, se dando bem, e você na mesma situação. E aí ela dizia: para, tu está cansado. E aí eu dizia assim: não, agora eu não vou parar, eu vou continuar, porque Deus é fiel. E querido, ficou nessa resenha 14 anos, um animando o outro. E eu parava, ela não parava, e ela parava e eu não parava. E tinha gente que dizia assim: rapaz, faz igual eu, cancela tudo, olha só o que eu já tenho. Mas, querido, Deus é fiel. Você pensa que Deus não está escutando, você pensa que Deus não está fazendo nada, mas enquanto você não escuta, isso é um bom sinal, isso é sinal de que Ele está trabalhando. Isso é sinal de que Ele está trabalhando. O nosso Deus não é um Deus, entenda uma coisa, Deus não é um Deus escandaloso. Deus não precisa mostrar para o mundo, para todo mundo, o que Ele está fazendo, o que Ele deixa de fazer. Ele não precisa mostrar que Ele está arrumando casa. Ele não é como aquele menino que quer mostrar serviço para a mãe. Quando a mãe manda arrumar a casa, começa a arrastar a cadeira, começa a bater panela, bater porta de geladeira e joga a talher na gaveta. Tudo porque ele quer que a mãe ouça que ele está trabalhando, limpando a casa. Deus não é menino, querido. Deus não te deve satisfação. Deus não deve satisfação a mim e a você. Deus, Ele trabalha no tempo dEle, da maneira dEle, do jeito que Ele quer. Você não escuta, mas Ele trabalha. Se você pelo menos conseguisse escutar com seu ouvido espiritual, você ia ouvir os anjos andando de um lado para o outro. Porque a gente fica assim, ó.
Entendeu? Não estou escutando nada. Mas no reino espiritual, está uma arrastação de cadeira, querido. Está um abre, fecha de gaveta, um papel fazendo assim, e a gaveta abre, e o carimbo batendo lá, e a porta fechando, e gente gritando, e anjo entrando, e Deus gritando assim: cadê o processo? Cadê o processo? Cadê o processo? Cadê o papel? Cadê aquilo que eu pedi? Mas a gente não consegue escutar, porque tudo isso é no reino espiritual. O que a gente leu aqui no começo? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós não vemos, mas no reino espiritual já existe. Amém? João 11:32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Essa passagem aqui é de Lázaro, querido. Mandaram a mensagem para Jesus, dizendo assim: Lázaro está doente. E aí, Jesus, quando ouve isso, sai ao encontro de Lázaro. Mas, naquele tempo, não tinha 95. E também não tinha carro, sabe? E aí, o único jeito era você fazer o quê? Andar. E aí, Jesus sai andando. Mas Jesus estava longe. E aí, mesmo assim, Jesus sai. Aí no meio do caminho acontecem outras coisas, sabe? Jesus para curar um, para curar outro. Ele podia ter chegado lá em 2 dias, talvez, e aí ele pegaria Lázaro vivo. Mas aí ele atende outras pessoas, ressuscita uma moça, sabe? Cura um aqui, cura um ali, e aí tudo isso leva tempo. E aí quando Jesus chega lá, Lázaro já está morto. Sabe? E aí já estava até começando a feder, cheirar mal. Isso aí às vezes frustra, porque a gente pede e no meio do caminho você olha a bênção dos outros, sabe? Assim, eu pedi, mas aquele irmão ali chegou depois de mim, e Jesus já parou lá e atendeu ele, sabe? Eu pedi bem antes, mas aquele irmão ali também chegou depois de mim, e Jesus parou lá e já ressuscitou a filha dele. Aquele ali chegou depois de mim, mas Jesus já parou lá e atendeu o pedido dele. E agora, Senhor, que tu chega, quando aquilo que eu pedi já cheira mal. Agora que tu chega, Jesus, quando aquilo que eu pedi já começa a feder, já está morto. Você está entendendo? Quando nós pedimos algo de Deus, querido, é essencial que nós tenhamos fé em Deus, em Jesus primeiramente, independente do que aconteça ao nosso redor. Muitos documentos vão sair antes do teu. Continua sendo fiel, continua crendo. Muitos vão ser curados antes do teu familiar. Continua crendo, continua sendo fiel. Nós cantamos aqui que ele não é filho do homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque cantar é tão fácil, mas na hora de viver é tão difícil. Nós levantamos a nossa mão aqui, nós cantamos,
quem me prometeu. Aí não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aí você chora, aí quando sai daqui, a sua fé ficou aqui dentro. E aí você saiu sozinho lá fora. Querido, lá fora também, a nossa fé tem que ser tão eficaz quanto ela é aqui dentro. E aí Jesus chega lá e diz assim: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não teria morrido, mas a mente delas era pequena. A mente era pequena diante daquilo que Deus era capaz, diante daquilo que Jesus era capaz de fazer. A nossa mente trabalha assim, querido. Ainda está acontecendo. Se Jesus entrar agora, vai dar certo, porque ainda não morreu. É somente orar para ele ser curado. Não está difícil, Deus, está fácil. Mas aí você diz assim: para a morte não tem jeito. Se ele morrer, já era. Acabou tudo. Mas a nossa mente não consegue acompanhar a mente de Deus. A nossa fé não consegue alcançar a plenitude da soberania e do poder de Deus. Jesus não estava somente interessado em curar Lázaro, ele queria mandar tirar a pedra, ele queria mandar Lázaro ressuscitar, ele queria tirar aquilo que envolvia Lázaro, ele queria fazer todo o processo, porque importava que o nome de Deus fosse glorificado. Entenda isso. Está demorando, querido. Não está sendo curado, não está vindo. É para que o nome de Deus seja glorificado através da tua vida. Amém? Mas Deus não responde. Sabe, essa semana é interessante que eu estava falando com o pastor e a gente, pelo WhatsApp, né, diz assim: semana que vem, semana que vem a gente vai falar sobre fé. Semana que vem a gente vai falar sobre fé. E a gente começa a pensar e trabalhar em cima daquilo. E aí a gente vai falar sobre fé. E aí vem a mensagem do pastor a respeito da mãe dele. E aí naquela hora a minha cabeça começa. E aí Deus vem assim para mim e diz assim: nós somos provados naquilo que nós pregamos. Sabe? Nós somos provados naquilo que nós pregamos. Querido, é muito legal ter fé quando está tudo bem. Sabe? Quando está tudo bem, quando você acorda e dá aquela puxada de ar assim, e o teu pulmão enche, ele esvazia, e depois ele enche de novo. E você sai para trabalhar, e você volta, e está tudo uma maravilha, e você abre a conta, sabe, e está lá o dinheiro, e as contas estão pagas, e aí é muito legal esse tipo de fé, querido. Olha, eu até me arrepio com esse negócio, sabe? Você sai de manhã, você diz assim: glória a Deus, né? Deus é bom, né? Deus é fiel. Aí você está lá, 5 horas, eu vou para casa, de repente a tua mulher liga e diz assim: ó, o menino está no hospital. Querido, aí a conta pode ter 1 milhão lá dentro. Você abre ela e aquele 1 milhão é a maior tristeza da tua vida. Sabe, você pode estar com as contas tudo paga. Você pode puxar a maior quantidade de ar que você quiser para dentro. Aquilo é como se você tivesse com o pulmão cheio de câncer. O ar não passa, você entala, você engasga. Porque há algo que está acontecendo que você não esperava. E aí a hora que Deus diz assim: qual o tamanho da tua fé? Qual o tamanho da sua fé? Diz aí no seu boletim:
Quando a resposta parece não ser o que esperamos. Sabe? Isso é frustrante, querido. Quando você pede algo e você recebe a resposta que você não quer. Isso acontece direto com as minhas filhas. Lá em casa, não sei na sua, mas lá em casa isso daí acontece direto. Pai, posso comprar isso? Posso comprar isso? Não. Pai, eu posso ter isso e aquilo? Vou pensar, né? Pai, eu estou querendo isso, eu estou querendo aquilo. Não, está muito cedo ainda. A minha menor tá assim agora. Pai, eu posso ter um telefone? Eu digo, está muito nova para ter telefone ainda. Não precisa, né? E aí você pede e a resposta não é o que você espera. E aí você pede assim, Deus, eu posso ter minha Ferrari? Aí Deus olha e diz, não. No Ferrari para você. Corolla. Né? Deus, posso ter minha casa, 4 quartos, piscina, cinema, quadra de vôlei, pickball, né? Tal, dois andares, 3 se tu quiser adicionar mais um pela misericórdia, tá? Deus diz assim, não. Tivoli tá legal, né? Você diz assim, rapaz, não está dando certo, né? Deus, posso ter meu trabalho, segunda a quinta, olha só, segunda a quinta, sexta, já preparar as coisas para a família, para viajar sábado, domingo, né? Talvez eu não volte a trabalhar na segunda, porque eu posso estar cansado, mas aí eu começo na terça, né? E vou até sexta, tal. Pode, Deus? Deus diz assim, não. Carpintaria, fera para você. 40 horas, tá fechado, né? Segunda, tem um detalhe, se não trabalhar sábado a conta não fecha, hein? Tá, sábado, você diz assim, rapaz, que eu estou pedindo de Deus e Deus não responde. Deus não está me dando o que eu quero. Querido, a palavra de Deus diz que Deus sonda o coração de cada um de nós. E Ele dá a cada um segundo o proceder do seu coração, segundo o que Ele vê no nosso coração. Então você diz assim, então Deus nunca vai me dar isso porque eu sou mau. Não, Deus simplesmente ainda não dá, porque talvez nós não estejamos preparados. Ou nós não estejamos prontos, maduros o suficiente. E aquela mulher, ela é posta à prova. Quando ela clama, e Deus diz assim, não vim para você, não quero dar o milagre para você, você não merece, você não é judia, você não é de Israel, para você, não. Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Querido, já não basta pegar 2 bordoadas ser chamado de cachorro. Né? Como diz o nosso irmão, cachorro? Que cachorro? Não sou cachorro não, né? E aí você diz assim, Deus, já não basta ter não, você ainda vai e me chama de cachorro ainda. E aí, querido, mesmo assim, continuamos, está aí no seu boletim, mesmo assim, continuamos perseverando e crendo? Querido, mesmo assim, se Deus disser não, e Deus chega para você e diz assim, não, é não. Você continua perseverando? Você continua crendo? É complicado, é difícil. João 11, 21 a 22. Mas também sei que mesmo agora,
tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Olha só. Mas ainda havia uma esperança. Lá no fundo, ela diz assim: mas eu sei que tudo que tu pedires a Deus, Ele te concederá. Querido, existe sempre o mais. Sabe? Às vezes Deus diz não, mas é importante que nós pensamos assim: mas se Deus quiser, Ele pode. A resposta é não. Mas se tu quiseres, tu podes. E aí a gente entra num outro ponto que é um fator importantíssimo para a fé. A fé, sem esse outro ponto, ela não anda. As duas coisas andam juntas. E você diz assim: o que de tão importante que pode andar junto com a minha fé? Diz para o teu irmão assim: a tua fé tem que estar sempre acompanhada de adoração. A tua fé tem que estar sempre acompanhada de adoração. A verdadeira fé, ponto 3, é o resultado de um coração adorador. Querido, se você não tem um coração adorador, é impossível de a tua fé ser genuína. Só tem fé genuinamente em Deus aquele que o adora, e quem o adora em espírito e em verdade. É impossível ter uma fé genuína se aquele que você tem fé, se aquele que você adora, você não adora em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade significa que você está realmente crendo naquele em quem você está adorando. Amém? Mateus 15, 25. Ela, porém, veio e o adorou. Olha só, querido. Sabe? Às vezes a gente chega diante de Deus assim como que a gente quer exigir. Senhor, eu quero. E tu vais fazer, Deus. E a gente começa a virar pentecostal com Deus, sabe? E tu vais fazer, Senhor. Porque tu és fiel, porque tu pode, porque tu é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e tu me prometeu, e tu vai fazer, e tu vai cumprir, e eu sei, e você só manda, e aí Deus vai dizer assim, não, e aí você, pois também não adoro mais, sabe? Jesus deu 2 nãos para essa mulher. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, ela foi lá e o adorou. Querido, isso faz toda a diferença, querido. Sabe? Quando teu filho pede alguma coisa de você e você diz não, e você não quer, mas aí depois você está no sofá, né? Eu fazia muito isso com meu pai, né? Eu sabia que quando ele sentava no sofá, ele não queria levantar para pegar nada, né? Então, quando eu via que ele estava assistindo o jornal lá, eu chegava lá, trazia um copo d'água. Meu pai, aqui a água, né? Aí eu via que ele estava de sandália, de sapato ainda, aí eu tirava o sapato dele, né? Tirava a meia dele, né? Guardava, botava o sapato para o lado. Ele dizia: o senhor quer mais alguma coisa, pai? Eu disse, não, tá tudo bem, né? Tudo ok, né? E aí eu agradava, querido, né? Agradava, porque depois vinha o bote, né? Como você diz. Depois vinha o bote. Mas aí às vezes ele dizia não. Mas aí depois daquele carinho todo, né? Todo aquele afeto, né? Assim, paternal e aquele...
Aí ele dizia assim, Jonas, o que é aquele negócio lá mesmo que tu tinha me falado? Que tu tinha pedido a eu? É agora, né? Então, era isso daqui, né? Que eu estava falando, é isso daqui. Ele dizia, tá, amanhã a gente vê isso daí. Vamos, querido, já nasceu uma esperança, né? Mudou. Já saiu do não pro amanhã, né? Vamos ver, amanhã a gente vai ver isso daí, né? Mas tudo isso decorrente isso daí, quando Jesus, a gente chega com ele, isso é decorrente do que? Da adoração. Jesus disse não. Rapaz, não. Primeiro não, porque eu não sou daqui. Segundo não, porque eu sou cachorro. E agora? Só me resta uma saída. Vou adorar. Querido, quando tudo está dando errado e a resposta é não, a gente faz o quê? Adora. Quando a resposta é não, você faz o quê? Adora. Amém? Dizendo, Senhor, socorre-me. Ou seja, Jesus tem piedade de mim. Mateus 8:2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Olha só, querido. A Bíblia está cheia de segredinhos, querido. A palavra de Deus está cheia de segredinhos. Adorou. Aquele adorou aqui, aquele adorou ali, aquele adorou acolá. Adora. A adoração move o coração de Deus. A adoração move o braço de Deus para que o impossível aconteça. Através da adoração. Jó 1:20-22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e fez o quê? Adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que exemplo de fé. Amém? Querido, Jó perdeu tudo. Perdeu filho, perdeu casa, perdeu tudo, ao ponto de ter feridas pelo corpo e se coçar com um caco de telha, de tantas feridas que ele tinha. Mas aqui a Bíblia diz que ele fez o quê? Rasgou o seu manto. Enquanto nós não aprendermos a chegar diante de Deus com humildade, é necessário que nós lancemos fora o nosso manto de arrogância, o nosso manto de ignorância, o nosso manto de soberba, de altivez, de prepotência, achar que porque eu sou filho de Deus, eu mereço, e fazermos como Jó, raspa a tua cabeça. Raspa, te livra do orgulho, te livra da altivez, raspa aquilo que você é, joga fora a tua identidade e assume a identidade de filho de Deus. E diz assim, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Amém? No seu boletim diz aí, fé mais adoração, mais reconhecimento é igual milagre. Diz isso de novo. Fé mais adoração, mais reconhecimento é igual milagre. Querido, quando nós temos fé e nós adoramos a Deus e reconhecemos que Ele é o dono da bênção e que nas mãos dEle
está o sim e o não. Isso gera milagre. Quando nós juntamos essas três coisas, isso gera milagre. Ponto 4. Humildade é a chave de acesso para a fé que move o coração de Deus. Humildade, querido. Humildade. É importante que quando nós pedimos algo a Deus, nós peçamos com humildade. Sabe? Você pede quando você é parado pela polícia e você não quer levar uma multa, um ticket, como é que você pede para o guarda? Quando ele para. Ele para e você diz assim: "Ô, ei, que é isso, rapaz? Respeita a polícia. Ticket? Tá doido? Dá ticket não. Ó, você sabe quem eu sou? Sabe com quem está falando? É assim? Ou quando você ouve a luzinha, o teu espírito já começa a quebrantar já. Quando você vê aquelas luzes piscando pelo retrovisor assim, Deus já te dá na hora um espírito quebrantado, né? Você ainda nem parou ainda e o teu espírito já está quebrantado. Totalmente você já diz assim: "Ô Senhor, pelo amor de Deus, meu Deus, me guarda do guarda, Jesus. Me livra." E aí ele chega na janela. Registration, drive license. Tá? E você olha assim, com aquele olhinho, né? E aí ele diz assim: "Você sabe por que você foi parado?" Você não quer nem saber. A primeira coisa que você diz assim: "Por favor, não me dá um ticket. I'm sorry." Né? Você fica quebrantado, um coração contrito. A humildade encarna ali. E ela fica a humildade em pessoa segurando aquele volante ali. E Deus olha aquela cena e diz assim, deve dizer assim: se ele pedisse toda vez assim, né? Por que comigo? Por que comigo não é assim, desse jeito? Né? É como se eu tivesse obrigação de dar, sabe? Mas se a gente vai para Deus desse mesmo jeitinho que a gente vai para o oficial, para o guarda, sabe? Eu tinha um acidente uns meses atrás, e aí eu fui chamado na corte. Não porque eu tinha sido vítima, mas aí o juiz decidiu que tinha que ir todo mundo para a corte, e aí estava igual vocês aqui. O juiz sentado aqui, os assessores dele aqui desse lado, o acusador na cadeira da frente, né? O defensor do outro lado, e aquele monte de gente, e ele chamando de um por um, sabe, querido? Antes de entrar no prédio, eu vi tanta gente de carro bonito para ali, de carro caro, sabe? Andando para dentro daquele prédio lá, com a pompa toda. Mas aí na hora lá, quando o juiz chamava, aquela pessoa não era a mesma. Sabe, eu dizer, que coisa interessante, rapaz. Ele estava todo para cima ali, mas agora o juiz chamou, e ele já levantava assim, ó. Dizer, interessante, né? Como que o ambiente aqui muda as pessoas, né? Por quê? Porque ele estava diante do juiz. Aí o juiz podia dizer assim: paga ou não paga, né? Mas a humildade entrava no coração daquelas pessoas. Dizer que interessante aqui, há um espírito de humildade nesse lugar aqui que eu não consigo entender. Mateus 15, 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã.
Salmo 18, 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abate. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito ou compungido. Não o desprezarás, ó Deus. Olha só. Sacrifícios agradáveis a Deus é o quê? É um espírito quebrantado, um coração humilde. Aquela mulher, mesmo depois de ter dito tudo aquilo que Jesus disse, chamado ela de cachorro, de uma certa maneira, ela não se tirou da posição que Jesus tinha posto ela. Entenda isso. Jesus colocou ela aqui embaixo e lá mesmo ela ficou. E aí ela aproveita a posição que ela está e diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Você entende que aquela mulher, ela estava satisfeita com tão pouco? Tudo para ela, o que ela queria era apenas migalhas. Mas você diz assim: mas Deus não tem só migalhas para me dar. Querido, entenda uma coisa. O lugar mais alto que você pode chegar nesta vida é aos pés de Deus. E as migalhas de Deus, por menores que sejam, elas são muito maior do que aquilo que a sua mente consegue alcançar. As migalhas que caem da mesa de Deus são incomparáveis diante daquilo que você pode pensar em pedir para Deus, em pedir a Ele. Se Deus hoje pelo menos abrir as portas do céu e dizer assim: eu vou derramar pelo menos as migalhas daquilo que eu tenho preparado para você. Você diz sim? Ou você vai dizer assim: eu não sou cachorro para comer migalha? Pois se Deus disser, eu digo: abre, Deus. Abre, Deus, e pelo menos as migalhas já é o suficiente. Pelo menos as migalhas já vai sair o meu processo. Pelo menos as migalhas, já aquela já vai ser curado. Pelo menos as migalhas é o suficiente para mudar a minha vida. Mas pelo menos manda. Pelo menos deixa cair algo. É isso que ela estava dizendo. Eu não importa o que você quer me dá qualquer coisa, nem que seja as migalhas vindo de ti, Jesus. Já é muita coisa. É isso que ela dizia no coração dela: vindo de ti já é muita coisa. A tua graça me basta. Amém? Ponto 5, o resultado da fé. A fé genuína pode começar muitas vezes como algo bem pequeno, como um grão de mostarda, ou até mesmo pequenas migalhas. Porém, o resultado produzido é enorme, e o benefício alcançado é ainda muito maior do que o esperado. Amém? Olha só, diz aqui de novo. Porém, o resultado produzido é enorme, e o benefício alcançado é ainda muito maior do que o esperado. Querido, não importa o que você esteja esperando, ninguém ganha de Deus no dar. Não importa o que você pede, ninguém ganha de Deus no dar. Aquilo que você pensa que é para você o top do top, para Deus é apenas o começo. Para Deus é apenas migalhas. Você pensa assim: eu tendo uma drive license, eu estou bem na foto. Deus olha e diz assim: isso é migalha. Eu tendo green card, eu já estou bem,
migalha. Querido, aquilo, não importa o que você pensa, para Deus é apenas migalhas. Mas Ele tem algo maior para dar. Amém? Mateus 15, 28. De novo. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lucas 17. Então disseram os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoeira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Outro dia desse a gente estava no GE, e aí a gente está lendo Mateus, né? E aí falamos sobre o grão de mostarda. Querido, uma coisa insignificante. Nada. Praticamente nada. Mas aquilo ali é plantado e depois aquele negócio cresce, sabe? E é interessante que depois que cresce, a Bíblia diz assim, que vira a maior das hortaliças. Você já viu um pé de mostarda grande alguma vez? Pessoal da mídia, eu sei que está em cima da hora aí. Eu não sei enquanto eu estou falando se é possível botar aqui uma hortaliça, um pé de mostarda já crescido, para eles verem. Queridos, aquele negócio não tem nem como descrever. Um caroço ainda é grande, se eu usar essa expressão. É um pó. É um negócio mínimo. Sabe, que você pega assim e se você não segurar direito, eu acho que cai da tua mão e você não acha mais. Mas aquele negócio cai na terra e morre. E depois que morre, começa a brotar, começa a germinar. E aí começa a crescer, e crescer, e crescer, e crescer. E você olha e diz assim, isso daí é um pé de jaca. Não pode ser uma hortaliça, não pode ser um pé de mostarda. Mas fica enorme, querido. Fica enorme. E Jesus diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Querido, não interessa como seja a tua fé. Senhor, é do tamanho de um grão de mostarda. Senhor, é do tamanho de uma migalha de pão. Não interessa, desde que ela seja genuína, desde que a tua fé realmente exista. Diz para o teu irmão assim, não importa o tamanho da tua fé. Tamanho para a fé não é documento. Ela pode ser a menor que seja, desde que você tenha. Desde que você tenha. Mateus 17. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Eles estavam falando de um demônio. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E diz assim, terminando: nada vos será impossível. Olha só, querido. Jesus não disse assim, algumas coisas. Ó, esse aqui você está vendo com zoom isso daqui, tá? Tá? Isso é o grão, né? Agora, se você tiver a foto da árvore, né? Aí você põe aí, Duda. Isso aqui é um grão no zoom. Você está vendo? O telão aumenta tudo, né? É interessante.
esse negócio. O grão de mostarda virou maior que a minha fé já. Né? Aqui, olha aí, querido. Essa daqui ainda deve ter passado ainda pelo outono ainda. Mas tem outras maiores. Se você talvez tivesse em pé, você ia bater bem aqui nela assim. Em pé. Mas elas ficam maiores ainda. Aquele grãozinho que você vê insignificante, cresce a proporção extraordinária. E Jesus disse: se a tua fé for desse tamanhinho aqui, é só o que eu preciso para que ela cresça. E ele diz assim: algumas coisas serão possíveis, não. Jesus diz o quê? Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Queridos, se hoje como igreja nós entendermos que a nossa fé tem que ser seguida de adoração, de acordo com o reconhecimento, e nós nos tornarmos humildes diante de Deus, nós vamos ver coisas impossíveis acontecer aqui nesse lugar. Quando a fé brota no coração, e nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, é quando nós vemos os milagres acontecerem, é quando nós vemos o sobrenatural sair do espiritual e se materializar naquilo que é material. Amém? Diz para o teu irmão assim: tenha fé. Olha aí. Está aí, ó. Esse está bonitão, ó. Aquele tamanhinho ali, na ponta do meu dedo ia ficar menor ainda, né? Mas olha só como fica. Impressionante Deus, né? Por isso que eu digo assim: ninguém ganha de Deus no dar, querido. Ninguém ganha de Deus no dar, ninguém ganha de Deus no fazer, ninguém barra, ninguém bate, ninguém supera, ninguém faz o que Deus faz, ninguém consegue fazer coisas maiores do que aquelas que Deus faz. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Basta ter fé, basta você crer. Basta apenas que nós tenhamos um pouquinho de fé para que Deus faça, para que Deus haja, para que Deus cumpra. Eu queria aproveitar esse momento, já que nós estamos falando de fé, o Ministério de Louvor pode vir para cá. Eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos. Sabe, eu sei que todos nós temos situações, sabe? E às vezes essas situações, elas nos abatem. Elas nos afetam. E nós esperamos às vezes muita coisa. E parece que às vezes nós recebemos tão pouco. Mas eu queria pedir que nesse momento você fechasse os teus olhos e você começasse a falar com Deus. Sabe, mas hoje eu queria que você orasse diferente. Em vez de você orar pedindo algo, eu queria que você começasse assim: Jesus, me perdoa. Me perdoa pela minha falta de fé, Deus. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu não entendi, Senhor, que a fé é uma semente que ela precisa crescer, que ela precisa germinar, que ela precisa de tempo para que ela brote, para que ela apareça, para que ela cause diferença. Mas muitas vezes, Deus, a minha
pressa, a minha soberba, a minha altivez, muitas vezes, Deus, a minha prepotência, Senhor, de achar que eu mereço alguma coisa, Senhor. Eu murmurei, Deus, eu reclamei, eu falei mal, eu não entendi que Tu estavas trabalhando ao meu favor, Deus, porque eu simplesmente não conseguia escutar, Deus, o que estava acontecendo no reino espiritual, Deus. Mas hoje eu te peço, Jesus, como pediram os discípulos, Senhor, aumenta a minha fé, Deus. Aumenta a minha fé, Deus. Talvez não seja nem um grão de mostarda ainda, talvez seja até menor, Deus. Talvez seja apenas um pó, Senhor. Mas eu te peço, Deus, aumenta a minha fé, Deus. Aumenta a minha fé, Deus. Aumenta a minha fé no meu coração, Deus. Através da humildade, Senhor. Através da adoração, Deus. Coloca, Senhor, dentro de mim, Deus, um coração adorador, Deus. Diz isso para Deus, querido. Diz, Senhor, coloca dentro de mim, Senhor, um coração adorador, Deus. Coloca dentro de mim, Deus, um coração adorador, Senhor. Porque eu entendo, Senhor, que a adoração, Senhor, é a água, Senhor, que rega a fé, Deus. Porque hoje eu entendo, Senhor, que a adoração, Senhor, é a água que rega a fé, Deus. E quando a fé é regada, Senhor, pela adoração, Deus, ela cresce, ela aumenta, ela se transforma em milagre, Deus. Por isso hoje, Deus, nós te adoramos, Senhor. Por isso hoje, Senhor, nós te adoramos, Senhor. De coração humilde, de coração contrito, nós queremos dizer que Tu és Deus, Senhor. Tu não é filho do homem para que minta, Senhor, nem que se arrependa, mas se Tu prometeste, Deus, Tu vai cumprir. Cabe a mim, Senhor, esperar em Ti, Deus. Cabe a mim esperar em Ti, Deus. Cabe a mim esperar em Ti, Deus. Querido, abre a tua boca e adora. Todos nós aqui temos situações. Eu quero te convidar. Se você quer hoje ter esse coração adorador, se você quer hoje ter esse coração humilde, se você quer hoje ter esse coração contrito, se você diz assim, eu entendi a fé por muitos anos, mas eu não entendia que a minha fé tinha que ser regada de adoração. Se você hoje quer ter esse coração adorador, eu quero te convidar, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente comigo e diz assim, vem aqui para frente dizendo, Senhor, põe em mim um coração adorador, Deus. Põe em mim, Deus, um coração adorador, Deus. Põe em mim, Deus, um coração adorador, Deus. Põe em mim, Senhor, o entendimento, Senhor, para que eu consiga, Senhor, regar a minha fé, para que eu consiga regar a minha semente de mostarda, Senhor, com a adoração que vem de Ti, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te adorar, nós queremos Te adorar, nós queremos Te adorar, como aquela mulher fez, Deus. Naquele momento, Senhor, todos aqueles homens não tinham entendido, não tinham compreensão, Senhor, do que estava acontecendo, mas aquela mulher, aquela simples mulher, Senhor, conseguiu chegar no lugar onde nenhum deles tinha chegado, Senhor, que era no Teu coração, Deus, que era no Teu coração, Deus. Deus, coloca em nós um coração adorador, Senhor. Coloca em nós um coração adorador, Deus. Coloca em nós um coração adorador, Pai.
Coloca em nós um coração adorador. Diz para Ele: Senhor, me dá um coração adorador, Deus. Coloca em mim um coração de adoração, Deus. Um espírito contrito, Senhor. Rega, Deus, rega minha fé, Deus, com adoração, Senhor. Para que ela cresça, Deus. Para que ela cresça, Deus. Para que ela cresça, Deus. Ei! Querido, enquanto nós vamos estar cantando, você começa a adorar. Enquanto nós vamos estar cantando, eu quero que você ore. Eu quero que você ore. Mas não ore pedindo coisas. Não ore pedindo coisas. Porque aquilo que Deus tem para te dar já está concretizado. Já está liberado no reino espiritual. Somente faz como aquela mulher. Adora, 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 adora e crê. Adora e crê. Porque na hora certa Ele vem te socorrer. Não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. E quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céu passarão, mas tua palavra permanecerá. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas tua palavra Permanecerá. Aleluia, aleluia. Lança, querido, lança uma palavra de fé hoje. Deus coloca isso no meu coração. Lança uma palavra de fé. Lança uma palavra de fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Lança, 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 lança uma palavra de fé. Lança aqui na frente hoje uma palavra de fé, regada de adoração. Lança uma palavra de fé e diz assim: Senhor, eu te peço isso, Deus. Eu lanço isso diante de ti, mas eu te adoro, Jesus. Independente do que acontecer, eu continuo te adorando. Eu continuo te adorando, porque a minha fé não é baseada naquilo que tu faz. A minha fé é baseada naquilo que tu é. E tu és Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Tu és aquele que abre o mar vermelho. Tu és o Deus do impossível. Tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, nós hoje lançamos aqui diante de Ti, Deus, uma palavra de fé, Deus. Sabemos, Senhor, que o nosso coração deseja muitas coisas, Deus.
Queremos tantas coisas, Senhor. Sabemos, Senhor, que tem muitos milagres aqui, Deus, que estão sendo pedidos, Senhor, esperados, Deus. Mas hoje, Deus, nós queremos orar diferente, Senhor. Não queremos aqui te pedir, Senhor, mas queremos aqui te adorar, Deus. Recebe a nossa adoração, Deus. Regamos aqui, Deus, a nossa semente, Senhor, de adoração, Deus. E te pedimos, Senhor, que como bom agricultor, Senhor, Tu cuide, Senhor, para que ela cresça, para que ela brote, para que ela germine, ao ponto, Senhor, de que ela venha se tornar a maior das hortaliças, Senhor. E aquilo que Tu tens preparado, Senhor, para cada um, Senhor, de nós, Senhor, para a Tua igreja, Deus. Nós cremos, Deus, que Tu vai cumprir, Deus. Tu não tarda, Senhor, mas Tu tem a hora certa, Deus. Tu sabes a hora certa, Deus. E ela está no Teu coração, Deus. E é Ele que nós queremos acessar, Deus. O Teu coração, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.